Olá, cursista! Nesta videoaula, vamos falar sobre as identidades de gênero. Mas antes de abordarmos esse termo, vamos pensar um pouco sobre o conceito de gênero? Gostaríamos de destacar que a nossa compreensão de gênero e identidade de gênero está apoiada nos estudos feministas e nos estudos culturais, em suas vertentes pós-estruturalistas. Conforme esses referenciais, o gênero e suas identidades são construídos histórica e culturalmente. Por isso, seus significados foram mudando ao longo dos anos em cada sociedade. Assim, podemos nos perguntar: quando surge o conceito de gênero? Quais as suas implicações para a constituição dos sujeitos? O conceito de gênero emerge em meio aos contextos políticos, sociais, históricos e econômicos, assim como os diferentes conceitos existentes em nossa sociedade, tais como raça, etnia, classe. Desse modo, esse conceito está diretamente ligado à história do movimento feminista em meados do século XIX. O gênero foi usado, inicialmente, pelas feministas anglo-saxãs, em oposição à noção de sexo e com a intenção de rejeitar o determinismo biológico. Essa abordagem postula que homens e mulheres são compreendidos como biologicamente diferentes e que as suas relações hierárquicas decorrem dessa distinção construída socialmente. Para as feministas, tal compreensão está baseada na superioridade masculina, contribuindo assim para a legitimação das desigualdades sociais. Dentro dos estudos de gênero, uma das principais referências é a pesquisadora Joan Scott. Essa autora, seguindo os deslocamentos teóricos dos anos 1960 a 1970, trouxe para o feminismo a ideia de que as palavras têm história. Esta autora define gênero como construção histórica e cultural, e como categoria de análise das relações de poder entre homens e mulheres. Para Scott, essas construções históricas e culturais de produção de significados e atributos diferenciados para homens e mulheres se dão com base no sexo. Segundo ela, a polaridade rígida entre os gêneros gera desigualdades, hierarquias e discriminações. Contudo, essa definição tem sido recentemente questionada por estudiosos e estudiosas, como Judith Butler, por exemplo. Para ela, a compreensão do sexo como um dado biológico precisa ser problematizada. Nesse sentido, Butler desconstrói a dicotomia sexo-gênero, em que o primeiro é dado como biológico e o segundo como cultural. Assim, tanto o sexo quanto o gênero são produções culturais e históricas, que se dão com base nas relações discursivas entre os sujeitos. A forma com que se diz e se representa o sexo precisa ser desnaturalizada. Isso não significa negar a materialidade biológica dos sujeitos, mas problematizar o que temos dito e compreendido por masculinidades e feminilidades. Portanto, podemos entender o gênero como um conceito que tem sido produzido discursivamente. Essa percepção nos possibilita desnaturalizar e problematizar as relações de poder estabelecidas entre os sujeitos. Neste videocurso, entendemos as identidades como posições de sujeito, as quais são ocupadas pelas pessoas com base em vivências culturais, históricas e sociais. Então, o que podemos compreender por identidade de gênero? As identidades de gênero são as construções sociais relacionadas às formas com que os sujeitos produzem e vivenciam suas masculinidades e suas feminilidades. As masculinidades e as feminilidades, ao contrário do que algumas correntes teóricas postulam, não são constituídas propriamente pelas características biológicas dos corpos. Ou seja, não é a genitália que determina e institui esses significados, mas a cultura. Ao dizer que os gêneros são construídos culturalmente, não estamos afirmando que existe uma escolha, ou que os sujeitos nascem neutros e que podem escolher seu gênero ao longo da vida. Por exemplo, quando uma mulher está grávida e faz uma ecografia para saber o sexo biológico do bebê, uma rede de significados e expectativas sociais começam a ser construídas. Tais significados e expectativas posicionam esse sujeito como masculino ou feminino dentro de sua cultura. Assim, começamos essa produção sobre a identidade de gênero do bebê na escolha do seu nome, na cor do enxoval, nos brinquedos, entre outras práticas. Dessa forma, culturalmente são atribuídos às mulheres os gestos delicados, a graça, a vaidade, a afetividade, a timidez, o trato com as crianças e com os assuntos domésticos.
Aos homens, cabem os gestos e a fala forte, a maior aptidão física, evitando a timidez, a demonstração de afeto. Apesar dessas expectativas hegemônicas serem apenas um ideal que dificilmente se concretiza na prática, esses significados culturais sobre as identidades de gênero são ensinados desde muito cedo, pela família, pela escola e pelas diversas instâncias sociais. Todas e todas, em algum momento da vida, rompem com essas expectativas. Por exemplo, uma mulher em um alto cargo de liderança e poder, em uma empresa ou um governo, está rompendo com o esperado isolamento doméstico. Um homem que seja sensível e busque realizar-se profissionalmente nas artes é visto como exercendo uma masculinidade subalterna. Além desses rompimentos cotidianos que todos e todas nós fazemos, há os sujeitos que escapam a essas expectativas sociais, transicionando o gênero. Assim, constroem seus gêneros em oposição às expectativas sociais e transgridem as imposições e normas construídas, rompendo com a relação de sexo e gênero. Essas pessoas passam a ser entendidas como anormais, pois rompem com as normas de gênero, ou melhor, com a ideologia de gênero. Assim, tornam-se alvos de vigilância e normalização. Podemos citar o exemplo de uma criança que nos desafia a pensar para além da suposta coerência sexo e gênero. A filha de Angelina Jolie e Brad Pitt se tornou um filho, pois passou a desejar se vestir com as roupas dos irmãos mais velhos e pediu a seus pais para ser chamado de John. Outro exemplo que evidencia essa incoerência entre sexo e gênero é Laerte, cartunista que atua no Brasil. A partir de 2004, aos 53 anos de idade, passou a utilizar vestimentas e marcadores entendidos em nossa cultura como relativos ao gênero feminino. Dessa forma, transicionou para o gênero feminino, mesmo após ter vivido boa parte de sua vida adulta como sendo do gênero masculino. Como vimos, as identidades de gênero são constituídas por diferentes posições de sujeito. Assim, vamos falar agora de algumas destas. Atualmente, estudiosos e estudiosas têm postulado que as identidades de gênero compreendem dois termos principais, cisgêneros e transgêneros. A denominação cisgênero refere-se aos que possuem correspondência entre sexo e gênero. Por exemplo, uma pessoa com vulva e vagina que se identifica com o gênero feminino. O termo cisgênero surge na literatura norte-americana para mostrar como todas as pessoas constroem o seu gênero. Ou seja, não apenas as pessoas trans estão construindo o gênero, mas também aquelas pessoas que subscrevem ao sistema sexo-gênero. De acordo com o senso comum, as pessoas trans constroem seu gênero mais do que outras pessoas, o que é um equívoco. Politicamente, o termo cisgênero tem sido usado para designar aquelas pessoas que constroem seu gênero em sintonia com as expectativas hegemônicas, ou seja, sexo e gênero femininos ou sexo e gênero masculinos. Nesse sentido, a linearidade ou correspondência para a relação sexo e gênero é desafiada pelos sujeitos transgêneros. Esses sujeitos rompem a norma que prediz que o gênero está vinculado ao sexo biológico e colocam em xeque o conceito de gênero baseado na genitália. Nessa compreensão, para ser uma mulher não é necessário ter uma vulva, mas sim se entender e se identificar como tal. Esse entendimento vai ao encontro do pensamento de Simone de Beauvoir, que diz que não se nasce mulher, ou homem, torna-se. Dessa forma, para ser um homem não é necessário ter um pênis. Por exemplo, quando falamos em Laerte, ainda que tenha nascido com sexo biológico masculino, se identifica com o gênero feminino. Dentre os sujeitos transgêneros, há pessoas que se identificam como travestis e outras como transexuais. Há também aquelas não binárias, que não reivindicam quaisquer das posições binárias e preferem construir-se com elementos de ambos os gêneros. A diferença entre os termos travesti e transexual constitui-se um campo de conflito e disputas. Existem várias definições e não há um consenso entre elas. Ambas as posições podem ou não manifestar o desejo de se submeterem a intervenções cirúrgicas, como a retirada de mamas para trans homens ou a inclusão de próteses mamárias de silicone para trans mulheres. Entretanto, são as pessoas transexuais que buscam mais comumente mudarem de sexo, cirurgicamente, o que não é de modo algum uma regra. A cirurgia de mudança de sexo é denominada transgenitalização.
Destacamos que a transexualidade ainda é vista como uma doença pela medicina, a despeito do que dizem psicólogos, antropólogos, educadores e outras categorias profissionais. Isto é, a medicina vê a transexualidade como uma disforia de gênero, pelo 5º Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, mais conhecido por DSM-5. Podemos citar alguns exemplos de pessoas transexuais. O escritor João Nery, o primeiro homem transexual brasileiro que se tornou figura pública reconhecido como tal. A modelo Roberta Close, uma das mulheres transexuais mais conhecidas no Brasil. E Thomas Beatty, um transhomem natural dos Estados Unidos que ficou mundialmente conhecido como homem grávido. Apresentamos também alguns elementos para pensarmos a travestilidade, lembrando que não há um consenso. O que define a identidade de gênero de cada pessoa é como ela se autodenomina. Travesti, segundo alguns autores e autoras, é a pessoa que faz uso deliberado de roupas e acessórios culturalmente atribuídos ao gênero que não corresponde ao seu sexo biológico, fazendo uso ou não de intervenções cirúrgicas. Em alguns casos, pessoas trans que têm se auto-identificado como não binárias podem apresentar marcadores dos dois gêneros. É importante destacar que existem múltiplas formas de ser um sujeito cisgênero ou transgênero. Além disso, esse processo de diferenciação e identificação é marcado por disputas para garantir reconhecimento e respeito. Destacamos também que não apenas as pessoas trans constroem o seu gênero, mas todas e todos nós cotidianamente. Quando acordamos e escolhemos nossa roupa e penteado, por exemplo, estamos produzindo o nosso gênero, através de atos repetidos. Isso faz com que as pessoas cisgêneras também estejam imersas em processos cotidianos de produção de gênero, assim como as pessoas transgêneras. Uma das principais formas de respeito às pessoas trans é tratar-lhes com o pronome segundo o seu gênero. Ou seja, se a pessoa se constrói como gênero feminino, deve ser tratada como ela. Se a pessoa se constrói como gênero masculino, deve ser tratado como ele. Na dúvida, não é politicamente incorreto perguntar. Vá até seu aluno ou sua aluna e pergunte como ele ou ela prefere ser tratado ou tratada. Atividades como a construção do crachá no primeiro dia de aula, em que estudantes dizem aberta e publicamente como preferem ser chamados, são inclusivas e democráticas. Não apenas para pessoas trans, mas também para muitas pessoas cisgêneras, que preferem ser chamadas por nomes diferentes daquele presente no registro civil. Nos espaços escolares, é importante nosso olhar sobre essas múltiplas identidades, possibilitando que sejam assegurados às pessoas os seus direitos de liberdade, de expressão, de igualdade de oportunidades, de respeito e justiça.